E aí, gente, tudo bem? Pois é, meninos do segundo ano do Almand de Oliveira. Tô aqui no ambiente novo, gravando essa aula especial para você, tá? Nesse momento de pandemia que tá tudo muito afastado, as coisas acontecendo, né? Eu tive que também fazer uma série de adaptações para continuar as minhas aulas, né, de maneira geral. Então eu criei, né, acabei criando um canal no YouTube, tá, que eu gostaria que vocês, ao assistir essa aula, você lá inscreve nesse meu canal para você ter acesso às diversas aulas que eu vou estar postando, tá? Não só para atender vocês, como também para atender outras escolas que eu trabalho, tá? Então já tem alguns vídeos de outras escolas. Só que eu hoje, né, como nós estamos fazendo essa aula para vocês, né, porque nós voltamos do nosso recesso escolar, certo? Eu poderia ter pego qualquer vídeo aí, né, do YouTube aí de algum professor. Mas se hoje eu tenho condições de gravar essa aula, eu falei, não, eu vou gravar uma aula especial para os meus alunos, porque eu sei que apesar da gente estar distante, você está me vendo aqui, falando com você, né, do mesmo jeitinho que a gente já estava acostumado, eu acho que fica muito mais fácil. Ok? Então nós vamos estar fazendo essa aula, vai ser uma aula relativamente rápida, tá? Você também vai ter, além desse vídeo como apoio, você vai ter a parte teórica, que você também já deve ter visto, né? Que tem toda uma parte teórica para você estar complementando esse conteúdo, certo? E aí, dentro do possível, nós vamos fazer novos vídeos para estar mandando para vocês, tá? Então, inscreve lá no meu canal, até mesmo para você saber o que eu postei de diferente, tá? A necessidade da pandemia, a pandemia fez, né, eu virar uma professora também virtual, né? Hoje os professores viraram youtuber, né? Bom, então qual é o nosso tema que nós vamos estudar dentro desse bimestre, tá? O conteúdo desse bimestre é urbanização. Nós estamos seguindo a sequência do conteúdo, tá? O segundo ano tá tranquilo, nós estamos tranquilos em relação ao conteúdo, porque a gente ganhou muito tempo quando a gente estava tendo as nossas aulas presenciais, tá? Então nós vamos falar de urbanização e como nós vamos dividir essas aulas basicamente em dois momentos, tá? Nós temos que condensar o que é mais importante, né? Infelizmente eu gostaria de detalhar muito mais, mas não vai dar tempo. Então o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos trabalhar conceitos gerais da urbanização e como esse processo aconteceu no Brasil, ok? E aí num outro momento a gente dá continuidade desse conteúdo, principalmente em relação aos problemas urbanos, que é uma coisa muito importante, né, que vocês não podem sair do segundo ano indo para o terceiro ano que vem sem ter essa noção. Ok? Então vamos lá, galera? Bom, vou marcar aqui nosso tempo, a gente está controlando o tempo, certo? Então vamos lá, começando com urbanização. Eu poderia estar começando já direto falando do conceito, mas eu prefiro, primeiro, antes, diferenciar isso aqui, que para mim é muito claro, para você talvez possa ser claro, mas tem muita gente que não consegue compreender essa diferença. Então, quando eu falo município, né? Então, por exemplo, eu falo assim, aonde você mora? Ora, você mora no município de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. Ora, eu moro no município de Campo Grande, certo? Nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil, ok? Onde um desses municípios seria o município de Campo Grande. Mas alguém que poderá assistir essa aula, ele poderá morar no município de Terenos, no município de Sidrolândia, no município de Corumbá, de Três Lagoas, ou qualquer outro município do estado ou do Brasil, certo? Só que todo município, pessoal, todo município, vamos dar o exemplo aqui, ó, Campo Grande, a nossa famosa CG, ela é dividida em espaço rural e espaço urbano, tá? Então, todo município é dividido em espaço rural e urbano. O espaço rural é o que nós conhecemos como o quê? Como campo. Zona rural é o campo, é onde você tem as chácaras, as fazendas, os sítios, tá? Onde você vai ter predominando as atividades da agricultura, da criação, certo? Isso é o espaço rural, que nós conhecemos como campo. E o espaço urbano é o espaço que nós conhecemos como cidade, certo? Então, se eu perguntar assim, aonde você mora? Você vai falar assim, eu moro na cidade de Campo Grande. Na verdade, você mora no município de Campo Grande, no espaço urbano desse município, ou seja, na cidade de Campo Grande. Entenderam? Então, o que nós vamos estar falando aqui? Nós vamos estar falando de urbanização. Então, urbanização vem da palavra urbano. Então, nós vamos estar falando de cidades.
tudo que você pensar que eu tô falando aqui nessa aula e tudo que você for estudar em relação a essa aula, resolver os exercícios em relação a essa aula que eu vou passar para vocês, tá? Vocês têm que estar pensando, pessoal, na cidade, no espaço cidade, tá? Não estou falando especificamente do espaço do campo. Isso não quer dizer que o campo não tem uma relação. Claro que tem uma relação direta, como nós vamos ver, certo? Mas quando eu falar urbanização brasileira, eu tô falando do crescimento dessa população da cidade, do espaço urbano. Não estou falando do espaço rural, ok? Então esse é um primeiro assunto super importante, que o município é dividido em espaço rural, o campo, e o espaço urbano, cidade. Qual é o nosso objetivo de estudo? Nós vamos falar do espaço urbano, ou seja, nós vamos falar especificamente da cidade, ok? Muito bem. Qual é o conceito de urbanização? Né? Lógico, urbanização, você vai lembrar de urbano, você vai falar, tá relacionado com cidade. Perfeito. Mas qual é o conceito? Então eu fiz aqui no esqueminha, você sabe que eu adoro um esqueminha, que eu acho que fica mais fácil você visualizar. Então o que acontece? Você tem a população rural, certo? Que são aquelas pessoas que vivem no campo, e eu tenho a população urbana, que são as pessoas que vivem na cidade. O que aconteceu no mundo e no Brasil, em momentos diferentes da história? O que aconteceu? Essa população do campo rural abandonou o campo, ou seja, ela abandonou o espaço chamado campo e ela foi para o espaço chamado cidade. Nós já vimos lá, né, no conteúdo anterior, nas migrações, que esse movimento que o cara sai do campo e vai para a cidade é chamado vamos lá, se você lembra, é chamado de êxodo rural. Significa que essa saída do campo em direção à cidade é um movimento migratório, nós já vimos. Eu abandono o campo, a zona rural, e vou morar na cidade, que é a zona urbana. Esse movimento chama-se êxodo rural. Êxodo é saída, rural, campo, saída do campo para a cidade. Aí o que vai acontecer? A partir do momento que a população do campo, o número de pessoas que vivem no campo, começa a abandonar o campo, tá? E vão em direção à cidade, o que vai acontecer? A população do campo automaticamente ela vai diminuindo. E se as pessoas estão saindo daqui e vindo para cá, o que vai acontecer com a população urbana? Ela vai crescendo. Então, olha só, diminui a população rural e aumenta a população urbana. Esse processo nós chamamos de urbanização. Então, o que é a urbanização? É como se fosse uma balança, tá? Então, população rural e população urbana. O que acontece? A população rural vai diminuindo e a urbana vai crescendo, tá? Rural, urbana. Então, elas estão aqui, né? Antes, no Brasil, tá? Vamos pensar no Brasil, a população rural era maior do que a urbana. A rural era maior do que a urbana. Aí, o que vai acontecer com o passar? A rural vai diminuindo e a urbana vai aumentando. Então, esse processo da redução da população do campo e, ao mesmo tempo, o aumento da população urbana da cidade, nós chamamos de urbanização. Então isso é urbanização. É o aumento da população urbana, o número de pessoas vivendo nas cidades e ao mesmo tempo a redução da população rural. Ok? Ah, Celilza, o que leva as pessoas a abandonarem um campo? Nós já vimos isso. Lembra que eu passei para vocês quais são as causas do êxodo rural? Ora, as causas do êxodo rural, tem dúvida? Vai lá na tua atividade que você fez no primeiro bimestre. Ora, quais são as causas? Mecanização das lavouras, as máquinas vão chegando e o cara vai não tendo emprego, né? A concentração de terras, né? Onde as grandes fazendas, elas concentram as terras e eu, trabalhador rural, não tenho espaço para trabalhar, tá? A busca de melhores condições na cidade, porque eu acho que na cidade eu vou viver melhor, certo? Que nem sempre acontece, né? A gente vai perceber isso aqui nos problemas urbanos, ok? Mas aí faz com que eu abandone a zona rural e vá em direção à zona urbana, ok? Muito bem. Então eu posso dizer que o êxodo rural é uma causa da urbanização, ok? Porque se esse movimento vai acontecer campo-cidade, eu vou ter o processo de urbanização. Tranquilo?
Muito bem. Como esse processo aconteceu no mundo e como esse processo aconteceu no Brasil? No mundo, toda vez que você fala em urbanização, você tem que pensar, cara, o que a cidade tem que as pessoas estão indo para lá? De maneira geral, as cidades, elas vão oferecer mais empregos. Então, as pessoas acreditam que se ela for para a cidade, pessoal, ela vai ter mais oportunidade porque ela vai encontrar mais emprego do que a zona rural. Aí, o que vai acontecer? Eu vou para a cidade em busca desse emprego. Ora, qual foi a causa econômica que fez com que esse número de empregos crescesse muito rapidamente nesse espaço urbano? O processo de desenvolvimento industrial, as indústrias. As indústrias, pessoal, elas, lógico que hoje é uma outra realidade, mas as indústrias, elas geram, direto ou indiretamente, muito emprego, certo? E esses empregos, eles vão estar concentrados aonde? Na cidade. As indústrias estão na cidade, as indústrias não estão no campo. Certo? Então, como que iniciou o processo de urbanização no mundo? Ora, a urbanização no mundo começa em meados, de fim para meados para o fim do século XVIII. Não esqueça que século XVIII começa em 1701 e vai até 1800. Então, se eu estou no fim do século XVIII, eu já estou depois de 1780 para frente, ok? Aonde? Na Europa, mais claramente aonde? Na Inglaterra, certo? Com o processo de revolução industrial, onde essa indústria vai gerar o que é mais atrativo para as pessoas, que seria o emprego, ok? Muito bem, perceba que a urbanização mundial começou praticamente da metade para o fim do século XVIII. Olha a urbanização brasileira, não foi tão diferente o processo. Só que a urbanização brasileira, pessoal, ela vai acontecer praticamente, quase 200 anos depois. Então, se eu pegar meados do século XVIII, eu estou falando mais ou menos de 1750. Meados, metade do século XVIII, certo? Olha a urbanização brasileira quando esse processo acelerou, De 1750 para 1950, ou seja, a nossa urbanização, ela é considerada uma urbanização tardia. Nossa, e por que ela é uma urbanização tardia, Celilza? Ora, porque ela iniciou praticamente 200 anos depois da urbanização mundial. Tranquilo? Segunda coisa, por que o Brasil passou a acelerar esse processo de aumento de população urbana após a década de 50? Porque vai ser quando, nós vamos estar vendo isso mais para frente, tá? Vai ser quando o Brasil inicia o processo de industrialização, tá? As indústrias vão estar chegando e vão estar, no caso, atraindo essa população para a cidade. E aí, quando a gente falar em processo de industrialização, a gente vai estar falando nesse momento, década de 50, a gente vai falar de dois governos. Governo Getúlio Vargas, que vai ser nos anos 30, 40, em um pedacinho dos 50, e um governo que vai ser extremamente marcante, vai ser o governo de Juscelino Kubitschek, JK. Tá? Só que eu não vou entrar em detalhe em industrialização, porque é o conteúdo que nós vamos ter no próximo bimestre, tá? A gente vai falar de de industrialização. Então, eu não vou entrar nesse detalhe, porque a gente vai ter um outro momento para falar isso, e se Deus quiser, de forma presencial. Bom, aí o que acontece? Como a industrialização brasileira começou nos anos 30, 40, e ela deu um grande salto nos anos 50 e depois ela vai crescer nos anos 60, 70 para cá, o que vai acontecer? As pessoas automaticamente foram abandonando o campo e foram embora para a cidade. Aí eu coloquei aqui um resumo desse quadro que vocês vão ter no teu material aí escrito, tá? Que eu gostaria que vocês observassem. Então, na década de 1950, dê uma olhada. 64% da população brasileira era rural, ou seja, a maior parte da população vivia no campo nos anos 50, certo? E apenas 36% de urbana. Aí nos anos 70, olha a década de 70, 44% da população passou a ser rural, mas agora, 56% passou a ser urbana. Então, se eu te perguntar assim, qual foi a década
tá? Que o Brasil deixa de ser predominantemente rural e passa a ser urbano, ou seja, a maior parte do brasileiro vai morar aonde? No campo ou na cidade? A maior parte vai morar na cidade, que vai ser a partir da década de 1970, ok? E aí só foi acelerando, perceba, ó, que aqui só foi diminuindo, tá vendo, ó? Só foi caindo e aqui, ó, só foi aumentando. Olha aqui o exemplo que eu falei para vocês. Então, ó, foi diminuindo o número de pessoas que vivem na cidade, no campo, e vai aumentando o número de pessoas na cidade. Então, o que aconteceu, pessoal? Ó, de 36, ele pulou para 84% de população urbana. Então, hoje, de cada 100, na verdade, isso aqui é dados de 2010, né? Por que eu estou usando dados de 2010? Porque foi o dado do último censo feito pelo IBGE. Que o próximo censo, nós já falamos sobre isso, era para acontecer agora em 2020. Já era para estar acontecendo. Mas com toda essa questão da pandemia, ela foi adiada e vai ser feito no ano de 2021, ok? E aí a gente vai ter dados mais completos. Hoje, 2020, nós falamos que a taxa de urbanização brasileira, ela fica numa média de 86, ela está numa média de 86 a 87% de população urbana, certo? Ou seja, de cada 100 brasileiros, em média, 86 vivem nas cidades, tá? E o restante em torno de 14% que vive no campo. Aí você percebe, por que eu tenho tão pouca gente no campo? Porque mecanizou, né, gente? A máquina tomou espaço do campo, você não tem tantos empregos no campo. Apesar da produção da agropecuária ser muito grande no Brasil, e graças a Deus, né, porque segura muito a economia do país, eu não tenho necessidade de tanta mão de obra graças à mecanização, ok? Então, por um lado é negativo, por outro lado passa a ser positivo. O que acontece aqui? Hoje, a maior parte das pessoas vive na cidade, como eu vivo, como você vive, tá? Só se você mora em alguma chácara, algum sítio na zona rural, aí esse esquema estaria diferente, aí você estaria nesse pequeno percentual, mas a grande maioria está aqui, tranquilo? Bom, se eu pegar como é que foi a urbanização brasileira, isso é muito importante, pensa comigo, a gente iniciou o processo de urbanização nos anos 50, e aí na década de 70 o Brasil já era urbano. Olha só, nos anos 50, 64% da população era rural, 20 anos depois caiu para 44%. Olha só, teve uma redução de 20%. E só foi caindo. Então, o que a gente pode dizer? Que a nossa urbanização, primeiro que ela foi tardia. Por que tardia? Porque ela começou 200 anos depois da urbanização mundial, ok? Segunda coisa, ela foi uma urbanização muito rápida. Como assim rápida, Celilza? Cara, eu comecei o processo lá nos anos 40 para 50 e 20, 30 anos depois eu já era urbano. Então, quer dizer, em 20, 30 anos, as cidades brasileiras passaram a abranger a maior parte da população. E ao mesmo tempo que essas cidades cresceram muito rapidamente, elas cresceram de uma forma muito desorganizada. Se ela cresce desorganizada, vai agravar todos os chamados problemas urbanos. Aí, quando eu falo em problema urbano, eu poderia falar aqui, ó, problema de moradia, eu poderia falar de problemas de mobilidade. Como mobilidade? Quanto tempo você demora para se deslocar da sua casa ao local do trabalho, tá? Quanto maior é a cidade, mais tempo as pessoas vão perder, tá? A questão, por exemplo, de violência, as cidades crescem. A questão de estrutura, de infraestrutura, as cidades começam a ter esses problemas, certo? Como saneamento básico, posto de saúde, escola, postos policiais e etc, tá? E vários outros problemas que nós vamos estar falando num segundo momento, tá? Então eu não vou entrar em enfoque, que é um assunto super importante, mas vai ter um outro momento que eu vou falar especificamente dos problemas urbanos, ok? Bom, então, resumindo, como foi a urbanização brasileira? A urbanização brasileira, ela foi tardia, ela foi muito rápida e ela foi desorganizada. Isso não quer dizer que os países europeus tiveram uma urbanização organizada.
Ah, quer dizer que eles não têm problema? Sim, eles têm. Mas problemas muitas vezes que nós temos, eles não têm, porque o crescimento não foi tão desordenado, tão rápido, como aconteceu no Brasil e em alguns outros países semelhantes ao Brasil. De boa? Bom, aí fechando. Regiões mais urbanizadas. Quais são as regiões mais urbanizadas? Quer dizer, quais são as regiões brasileiras? Lembra, nós temos 5 regiões. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, tá? Das 5 regiões brasileiras, pessoal, perceba quais que tem o maior percentual. Vocês têm no teu material escrito o percentual, então eu não vou ficar detalhando. Mas só para vocês terem uma ideia. A região Sudeste é a primeira região brasileira com cerca de 92% de população urbana, aproximadamente. Sudeste, não esqueça que é São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, tá? Onde só na região, é a região mais populosa, a região Sudeste, tá? Não esqueça disso, ok? São mais de 80 milhões de pessoas que vivem na região Sudeste. A região Sudeste, geral, é lógico que cada município, esse percentual pode ser diferente. Eu posso ter um município que eu tenho muita gente na zona rural ainda do que urbana, tá? Mas a região Sudeste, cada 100 pessoas que vivem nos estados da região Sudeste, 92 vivem na cidade. Segunda região, por incrível que pareça, nós, Centro-Oeste. Aí você fala, como? Nós ganhamos a região Sul? Sim, a Sul é a terceira. Mas por quê? Nós temos uma média de aproximadamente 88%. Você fala, como assim? Mas o Centro-Oeste não é predominantemente atividades rurais? A base da nossa economia, inclusive do MS, não é agropecuária, agricultura e pecuária? Sim. Mas então, como que a maior parte vive na cidade? Ora, a pecuária é uma atividade que exige pouca mão de obra, certo? E a agricultura no Centro-Oeste, que é uma região agrícola hoje, cultivo de soja, milho, cana e outros, ela é extremamente mecanizada. A maior parte é mecanizada, tirando as pequenas propriedades. Aí o que acontece? Se ela é mecanizada, não tem emprego. Aí o cara vai embora para onde? Para a cidade, certo? E aí depois vem a região Sul. A região Sul ainda é uma região que tem um percentual razoável de pessoas no campo. A região Sul está numa faixa de 84% de população urbana, porque o Sul tem muita pequena propriedade. E você sabe que um sítio, pequena propriedade, chácara, quem trabalha é a família, o pai, a mãe, o filho. Então acaba tendo um número um pouquinho maior de gente no campo do que o Centro-Oeste. A quarta é o Norte e a última é o Nordeste, tá? Uma diferença muito pequena. Hoje é em torno de 1% do Nordeste menos urbanizado do que o Norte do Brasil. Então a ordem das regiões mais urbanizadas são: primeiro é o Sudeste, que tem maior número de pessoas que vivem nas cidades, depois o Centro-Oeste, depois o Sul, depois o Norte, depois o Nordeste. De boa? Muito bem. E aí, pessoal, para finalizar essa parte, né, para a gente deixar o gancho para a próxima aula, o que acontece? Pensa, talvez hoje a tua resposta não seria 100% igual a que eu vou perguntar, mas se você pensar, talvez vai rebater o que eu vou perguntar para você. Mas se você pensar há anos atrás, tá? Principalmente as pessoas que vivem e que moravam em cidades menores, se você falasse assim, alguns anos atrás, qual é o lugar que você desejaria morar? Talvez até você, né, responderia a mesma coisa. Aonde você gostaria de morar além da cidade que você mora? A grande maioria das pessoas pensavam e ainda pensam as grandes cidades. Nossa, cara, eu queria morar numa cidade como São Paulo. Nossa, eu queria morar numa cidade como Rio de Janeiro, tá? Não tô falando que é a tua opinião, mas assim, de maneira geral. Nossa, eu queria morar numa grande cidade como, de repente, Curitiba, Porto Alegre, né, Belo Horizonte, que é muitas vezes maior do que a cidade de Campo Grande. Olha que nós vivemos uma capital. Imagina o cara que mora lá na cidade do interior do estado. Né? Muitas vezes para ele, a cidade de atração lá no interior aqui do MS seria, nossa, eu queria morar em Campo Grande, ok? Em Campo Grande, certo? O que acontece? O que eu quero que vocês entendam? Que durante muito tempo, hoje tem diminuído muito essa visão de grandes cidades, porque, por exemplo, nossa, eu queria morar em São Paulo, eu não gostaria. Tudo bem que São Paulo é lindo, maravilhoso, mas viver ali, só você ter uma noção do que a gente assiste. E eu conheço São Paulo. Mesma coisa Rio de Janeiro,
né? Um dos maiores problemas que o Rio de Janeiro tem é a questão de moradia, a questão de violência, a falta de estrutura. A gente está vendo isso aí até nos noticiários, né? Mas imagine isso nos anos 50, 60, 70. Cara, todo mundo, o sonho era ir para São Paulo, principalmente. São Paulo é o coração do Brasil. É a mais importante cidade brasileira, com mais de 12 milhões de pessoas que vivem em São Paulo, e é uma das maiores cidades da América e do mundo, a cidade de São Paulo, certo? Muito à frente da cidade do Rio de Janeiro, ok? Então o que acontece? Por que eu tô te falando isso? Porque durante todo o processo de urbanização, de maneira geral, isso não é só em Brasil, isso é mundo, as pessoas elas são atraídas pelas grandes cidades. Porque as grandes cidades, de maneira geral, elas oferecem uma quantidade de emprego, de serviço, de atividades mais diversificada que aquela cidadezinha pequenininha do interior. Então o cara, de repente, sonha em abandonar aquela cidadezinha do interior, que ele não vê tendência de crescimento, e ir para uma cidade maior. Hoje, quem mais atrai a população são cidades médias, não as grandes, porque as grandes têm mais problemas, ok? Porém, vamos pensar naquele momento. Então, o que aconteceu a partir da década de 50 para cá? Ora, começou a população a crescer, indo em direção às grandes metrópoles. O que é uma metrópole? É aquela grande cidade, automaticamente ela vai ser muito populosa. Aí depois nós vamos ver que tem classificações de metrópoles, certo? Onde ela oferece uma quantidade de serviços, de produtos, de empregos, que muitas vezes só ela tem na região, então ela passa a ser atrativa. O grande exemplo que eu poderia citar aqui no Brasil, eu falaria da cidade de São Paulo, ok? E aí o que vai acontecer? Essa grande metrópole, ela atrai de tal maneira que as cidades que estão em torno começam a crescer junto. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, eu tenho a cidade de São Paulo bem aqui no meio. E aí eu começo a ter crescimento de uma cidade A, de uma cidade B, de uma cidade C, de uma cidade D. Aí surge a expressão ABC. Na verdade era ABCD paulista. Santo André, B de São Bernardo do Campo, C de São Caetano do Sul e D de Diadema. E aí vários outros municípios começam a surgir. Daqui a pouco junta tanto, eles ficam tão grudados, certo? Que é aquela imagem que você vê, por exemplo, quando mostra a imagem aérea de São Paulo, assim fora, assim de longe, assim, que você vê aquele conglomerado de casas, de prédios, de ruas, aí você fala assim, gente, São Paulo é tudo isso? Dependendo da visão que você está tendo, São Paulo é isso. Só que ele está te mostrando toda essa área. Toda essa área conurbada. O que é uma área conurbada? É quando você vai ter uma união física entre duas ou mais cidades. Elas crescem, que elas grudam, tá? Vou dar um exemplo. É como se fosse, de repente, ali na escola, né? Manoel da Costa Lima. Abaixo da Manoel da Costa Lima fosse uma cidade A, acima da Manoel da Costa Lima uma cidade B. Ah, o que separa a cidade A da B? Uma rua, certo? Que tem prefeituras diferentes, que tem governos diferentes, mas se uniram fisicamente, porque cresceu, grudou tudo. Isso é uma área conurbada. Aqui no Mato Grosso do Sul, o grande exemplo de área conurbada é Corumbá e Ladário. Quem conhece sabe. Ah, Celeuza, eu poderia falar de Pedro Juan e Ponta Porã? Como exemplo de você entender o que é uma área conurbada, sim, mas não como exemplo de área de conurbação. Por quê? Quando você tiver essas duas cidades grudadas, como é Ponta Porã e Pedro Juan, o que é? É uma avenida, uma rua que separa. Aí, como são de países diferentes, nós chamamos de cidades gêmeas. Cidades gêmeas, ok? Que não é a mesma coisa de uma área conurbada, mas poderia ser um exemplo para você entender, tá? Então essas grandes metrópoles, elas atraem de tal maneira a população que formam o que nós chamamos de áreas conurbadas. Campo Grande até então não tem nenhuma área conurbada. Você sair de Campo Grande, se você for para Terenos, que é perto, para Cidrolândia, que é perto, e algum município que é em torno de Campo Grande, ainda você vê espaço rural vazio. Então ainda não é conurbado. De boa? Bom, então a gente vai fechar por aqui. Vou pedir para vocês, né,
estarem resolvendo, no caso, os exercícios. Também vou estar mandando para vocês uma atividade online que vocês vão fazer pela internet, né, pelo Classroom, tá? Se você por acaso não tiver essa condição, né, então você não vai estar vendo o meu vídeo, mas você pode ter outras formas de você estar fazendo essa atividade, tá, gente? Nós vamos continuar esse conteúdo num outro momento, ok? A gente vai continuar o conteúdo isso num outro momento, tá? Mas assim, gostaria que vocês acompanhassem a nossa aula, tá? Não esqueça de você fazer lá a inscrição lá no meu canal, até mesmo para você receber alguma outra aula. Eu sei que você está no segundo ano, mas eu sei que tem uma galera do segundo ano muito atenta, tá? Que vai fazer o Enem, apesar de todos os problemas, o Enem uma hora vai acontecer, se vai ser adiado 30, 60 dias ou não, vai acontecer. E aí eu vou estar fazendo, já estou começando a fazer, alguns vídeos aulas voltados para o aluno que vai prestar a prova do Enem. Então, se você inscreve no canal, daqui a pouco você vai estar recebendo algum alerta aí que eu lancei um novo vídeo aula para vocês, tá? Gente, brigadão. Amanda de Oliveira, estou no coração, ó, especial para vocês, tá? Segundão, tá? E se Deus quiser, a gente vai se ver logo, logo presencialmente. Cuidado, cuide de você, não menospreze a doença, tá bom? O que importa é a gente estar vivo e bem. Um beijo e tchau, tchau.